Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir o Level Sequencer, editor responsável pela criação de cinematics e peça-chave na produção virtual na Unreal. Sem mais delongas, vamos começar. Então, para trazermos o Level Sequencer, nós podemos criar direto aqui na toolbar sobre a viewport e adicionar um Level Sequencer à nossa cena, ou dentro de uma pasta específica, nós clicamos com o botão direito e indo até Cinematics, nós temos aqui a opção de criarmos também um Level Sequence e depois trazemos para o nosso cenário. Criando aqui na toolbar, ele já vai nascer como um ator aqui no nosso level. Então, se eu for aqui, a gente tem o Level Sequence que eu acabei de criar. Então, o que é o Level Sequence? Basicamente, ele é um editor de vídeo em que temos o frame rate, temos camadas aqui, correspondente aos objetos que vamos adicionar neles. Quem aí já mexeu com After Effects ou Premiere vai identificar alguns elementos aqui, só que com um detalhe, nós conseguimos fazer uma edição nos elementos aqui da nossa fase, uma edição aqui direto no Level Sequence. Então, para exemplificar, eu vou trazer aqui uma câmera. A câmera, no caso, eu posso clicar aqui nesse ícone ou assinalar uma câmera para dentro do Level Sequence. Para o exemplo aqui, eu vou criar uma dentro do próprio Level Sequence, mais seguro. E aqui nós temos alguns parâmetros, que são parâmetros mais comuns de regular aqui, só que o que acontece? A minha câmera, no painel de Tail agora, ela vai ter a indicação de keyframes em seus parâmetros. Isso significa, então, que apesar dos parâmetros, do restante dos parâmetros não estarem aqui no Level Sequence, eu posso adicioná-los. E caso eu tenha mais de uma câmera na minha cena, todo objeto que passou a ser possuído pelo Level Sequence, ele vai apresentar esse símbolozinho aqui, esse raio. Então, entre os parâmetros aqui, a gente tem um Current Focal Length e ele tende a dar um zoom na minha cena, mas eu consigo regular aqui um zoom out sem remover a câmera de posição. Também dá para fazer aqui, como eu tinha explicado no Film Back, como eu expliquei na aula passada, Lens Settings, mas aqui a gente já tem o parâmetro direto para agir e mais fácil para editar também. Então, ok, aqui em cima, como você viu, a gente tem uma pré-visualização, é a viewport, só que vai estar com a minha câmera do Level Sequence setado. E para exemplificar, eu vou adicionar aqui na minha cena um cubo. E esse cubo, por eu ter adicionado, ele não necessariamente entrou no meu Level Sequence. Eu tenho que assinalar ele aqui também. Para assinalar, eu clico aqui com ele selecionado em Add, Actor to Sequencer. E aqui a gente tem a lista dos atores que estão no meu level. Só que o que acontece? O que eu selecionei está bem aqui em cima. Ele sempre vai estar fora da lista aqui flutuando. Então eu posso clicar e ele já foi adicionado ao sequencer. Então ele vem com o parâmetro de transformação, a princípio, porque é um static mesh, ele entende que eu vou querer mexer na transformação desse objeto, mas existem outros parâmetros. A gente consegue, além de transformar, a gente consegue adicionar áudio, vídeo, consegue manusear ele de outras formas. Então aqui em transformação, eu vou querer que o meu objeto ele suba e desça, basicamente isso. Então não tem mistério. Eu vou aqui local, adiciono um keyframe e a minha timeline ela vai estar setada para frames. Mas para facilitar aqui o manuseio, trabalhar ela melhor, eu vou colocar ela como segundos. Então eu clico aqui na setinha do lado do FPS, vou até a opção Show Time As e Seconds. E agora sim, eu vou querer que do frame 0 para o frame 3, ele suba aqui e do frame 3... marco aqui mais um keyframe e do 3 até o último frame, que eu posso aqui clicar nessa opção To End, eu vou querer que ele desça. Então voltamos para o início e vamos ver como é que a cena ficou. Certo, então detalhando mais aqui as opções que temos nesse menu superior, a gente tem aqui a opção de vínculo, ele vai destacar aqui a qual level o nosso Level Sequence pertence. E aqui embaixo nós temos opções ligadas a algumas possibilidades de play do nosso jogo, né? Então essa caixinha aqui permite com que ele funcione automaticamente no modo Pi, que é esse modo de visualização aqui. E a outra também vai habilitar que o Level Sequence funcione no modo Simulate.
Então aqui temos o botão de salvar, como é de praxe, aqui como encontrar o level sequence na pasta e aqui para nós trazermos uma cine camera, como a gente fez no início da aula. Já essa claquete aqui vai abrir as opções de exportação do nosso vídeo. E esses 3 pontinhos aqui dizem respeito ao tipo de render que vamos usar. A opção de Render Queue vai otimizar bastante o nosso formato de vídeo. Essa opção aqui do Move Scene Capture é a tradicional, ela está em Legacy. Isso significa que ela será descontinuada em breve, que não estão fazendo mais atualização com relação a essa ferramenta. Um adendo sobre essa observação aqui do Legacy é que sempre que você vir isso em alguma opção de menu, ou algum parâmetro, ou mesmo alguma classe, significa isso, que muito em breve ela será descontinuada. Então tenha certeza de que essa opção aqui está marcada e aqui na claquete nós temos as opções de exportação. O painel de Render Queue é dividido em aqui em cima Render, que vai adicionar a partir de outros level sequence novos jobs. Então podemos ter uma lista aqui de tarefas que vão ter suas configurações específicas para renderização. Aqui nós temos o nome da nossa tarefa atual que está selecionada. Settings vai ter as configurações, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nelas. Output vai definir a pasta de destino. Então aqui do lado, em Move Render Pipelines, nós temos o nome da tarefa, nome do job. Isso aqui pode ser editado. Normalmente ele vai herdar do level sequence de origem. Aqui nós temos o sequence, dá para mudar ele também. O mapa em que ele vai ser executado. E aqui embaixo, para a organização, nós temos esses 2 campos aqui de autor e comentário, caso você esteja trabalhando em equipe e mais de uma pessoa faça esse tipo de tarefa. Então é interessante você manter aí a organização por meio desses campos. Aqui em render local ele vai usar sua própria máquina para fazer o render. E o render remoto é mais aconselhável para estúdios que têm uma render farm, um grupo de computadores específicos para renderizações muito pesadas. Clicando aqui em Saved Config, nós vamos abrir essa aba referente aí à exportação e as opções que temos com relação à exportação. Eu vou pular aqui por enquanto para Output, depois eu vou abordar aqui os Settings. Aqui no Output nós vamos ter ao lado os parâmetros de saída da nossa sequência. O primeiro deles é referente à pasta, que vai ser depositado, os frames que serão renderizados. Aqui embaixo nós temos o formato do nome. Por definição, ele vem aqui com o nome da sequência e o número do frame atual. Isso porque ele vai exportar a nossa sequência não como um vídeo, mas como um grupo de fotos sequenciado, os frames. No Output Resolution nós colocamos o output. Então aqui por definição ele vem 1920 por 1080, mas podemos colocar aqui 4K, 8K. Use Custom Frame Rate, ele vai nos permitir editar o frame rate da sequência. Então aqui ele vem com o padrão de filme 24 fps. Clicando no Custom nós conseguimos colocar 30, 60. Override Existing Output. Com isso aqui marcado, ele vai substituir arquivos com o mesmo nome na pasta final. Zero Pad Frames Numbers vai definir o número de algarismos que as sequências terão, ou seja, que essa parte aqui do frame vai ter. Então, tendo 4 algarismos, ele vai aí, por exemplo, o numeral vai para casa de 1000 frames. Frame Number Offset define qual é o ponto de partida dos arquivos que serão gerados. Então ele pode começar aqui, por exemplo, do frame 10 ou frame 100. Seguindo, nós temos aqui na aba Frames, Handle Frame Cut. Ele vai permitir adicionar uma quantidade extra de frames, tanto no início quanto no final da sequência. E isso aqui é interessante para alguns efeitos que dependem já de uma certa continuidade para funcionarem bem da sequência, como motion blur, transições e efeitos que precisam do buffer. Output Frame Step, ele vai definir o salto entre frames numa renderização. Então, 1 em 1 ele vai renderizar todos os frames na ordem, na sequência. E se eu colocar 2, ele vai renderizar de 2 em 2 frames. Custom Playback Range. Isso aqui permite fazer uma linha de corte entre o início e o final da renderização. Caso minha sequência tenha
500 frames, eu posso determinar para começar no frame 50 e terminar no frame 200, por exemplo. Aqui em Versioning, nós temos Version Number, que conseguimos editar qual é a versão atual da nossa renderização. Então, 1.0, a próxima pode ser 1.1 e assim por diante. E aqui em Auto Version, a gente deixa com que a engine tome conta desse versionador. E dessa maneira ela vai sempre registrar e evitar com que um render sobreponha os outros anteriores. E aqui em File Name Format, a gente tem uma visão geral aqui dos elementos da nossa sequência e dos seus respectivos formatos. Bom, e aqui em Settings, nós temos essas três abas. O Settings, ele vai trazer alguns parâmetros que podemos editar para orientar o nosso render ou mesmo melhorar sua qualidade, deixando mais fotorrealista. Export vai definir o formato do arquivo, que ele vai ser exportado, a nossa sequência. E Rendering vai trazer algumas opções de renderização específica, como aqui somente reflexos, Unlit, Path Trace, Rendering, e por aí vai. Também é possível salvarmos essas pré-definições que escolhemos das nossas tarefas. Aqui, por exemplo, o nome da configuração está como Unsaved Config. Isso significa que ela não foi salva ainda. Então, nós temos a opção de salvar ela diretamente aqui em Save as Preset, ou nós também podemos adicionar um preset já salvo, que no caso aqui eu já tinha colocado esse U01 que tem um preset de 4K. E aqui aceitando, o Settings ele muda o nome para o preset que nós definimos. Então, para exemplificarmos, nós temos aqui nossa sequência com o cubo subindo e descendo. E eu vou agora exportar o mesmo com as configurações aqui de exportação. Eu defini aqui que a pasta ela vai ser na minha área de trabalho. Já deixei tudo pré-configurado. Vou colocar aqui um outro settings referente à resolução, aumentar a resolução. E de resto aqui eu vou definir o formato. Vou apagar esse formato aqui anterior que eu estava no preset e vou escolher uma sequência em JPG, apesar desse outro formato aqui, o .xr, ele ser mais vantajoso para a gente organizar depois de um programa de edição, mas só para exemplificar como é que fica a sequência, eu vou usar o JPG mesmo, que é um bom preview aí de visualização. Então, ok, vamos aqui no Output, aqui vai ficar sendo e podemos dar um accept aqui e ir aqui em Local Render. Vai abrir essa outra aba e aqui nós temos o progresso da nossa renderização, tanto aqui no canto quanto aqui em cima. E aqui nós temos um preview e o progresso aqui em frame, aqui em cima também. Ok, finalizada a exportação, então seus arquivos vão aparecer assim na pasta. A nomenclatura, ela segue aqui, ó, o nome da sequência e o frame, e cada frame vai aparecer como uma foto. Esse é um tipo de formato que é mais comprimido e mantém muita qualidade em comparação aos vídeos. Então nós montamos essa estrutura num programa de edição à parte para aí sim virar um vídeo final. Futuramente, eu pretendo abordar no curso a montagem das sequências em um programa de edição, mas por agora, só para você entender mesmo como funciona, eu estou mostrando aqui o formato final dos arquivos, tá? Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Voltando aqui para o nosso Level Sequence, seguindo aqui com as opções, nós temos esse Director Blueprint. Ele vai permitir com que façamos uma programação visual. Conseguimos adicionar aqui variáveis, funções também. E entre as opções, nós conseguimos colocar condições específicas baseadas em gameplay. É mais uma funcionalidade voltada para jogos. Então não vamos aprofundar muito nisso. Ok, na aba Sequence, nós temos aqui Save, Import e Export. As três opções são para o próprio Sequencer. Temos o Open Director Blueprint, que é o mesmo Open Director Blueprint aqui do ícone do lado. Temos o Open Bind Tag Manager. Isso aqui é um recurso para jogos, né? Mais usado para jogos mesmo. E cada objeto que trazemos aqui para o nosso Level Sequence, ele vai ter esses bindings como representação aqui na nossa timeline. Então nós conseguimos adicionar aqui tags
para esses objetos aqui, para facilitar o manuseio, caso a gente tenha uma sequência com muitos elementos, ou então que queremos atribuir ela a outro level, isso aqui vai facilitar muito a vida, mas é mais para jogos mesmo. E aqui a gente tem o Group Manager, que como o próprio nome diz, ele faz uma edição rápida aqui de grupos. Aqui a gente não tem nenhum grupo na nossa cena, mas eu vou trazer aqui 2 props, aqui, com eles 2 selecionados, clico com o botão direito, Add New Group, vou colocar aqui como grupo 1, e esse aqui já é o Group Manager. Então se eu fechar aqui, for aqui no Open Sequencer Group Manager, vai mostrar aqui o mesmo, com o grupo com os nossos objetos dentro. E temos também o Restore Pre-Animated State, que caso tenhamos animações específicas no nosso Level Sequencer, e às vezes a animação pode ser um pouco caótica, randômica, essa opção ela reseta a animação para o estado inicial. Pulando aqui para Transform Selections, aqui nós vamos conseguir fazer edições específicas em nossos keyframes. Então, para exemplificar, eu vou selecionar aqui esses 2 keyframes e basicamente, clicando lá, nós vamos fazer edições na distância entre eles, ok? Eu vou pedir para ele aumentar aqui 0.1 ou diminuir, levando em conta a passagem de tempo. Então aqui 0.1 corresponde a 1 frame e a gente consegue multiplicar e dividir a distância entre um e outro. Então aqui eu vou dividir por 2, no caso a metade, ou multiplicar por 2. Então se eu colocar aqui por 3, divide para 1/3 ou multiplica 1/3. Já Stretch e Shrink, eles vão aumentar o espaço entre frames, esticar ou achatar o espaço entre eles, fazendo com que a animação fique mais rápida ou mais lenta. Temos também a opção de Translate das keyframes. Isso aqui é mais interessante você ver os atalhos, Ctrl Left e Ctrl Right. Então você consegue aqui selecionando uma keyframe e usando esses atalhos a gente consegue mover ela tanto para a esquerda quanto para a direita. Seguindo aqui para o Trim ou Extend Selection, a gente tem tanto para a esquerda quanto para a direita, e seu atalho é o Alt, parêntese reto da esquerda ou parêntese reto da direita. Ele basicamente corta a timeline onde você está selecionando, só que estranhamente aqui comigo ele não está funcionando, mas nós conseguimos aqui, só clicando no parêntese reto da esquerda e no da direita, orientar aqui o início e o fim da nossa timeline também. E também aqui com o botão direito, nós conseguimos setar tanto o início quanto o final da nossa sequência. Esse outro recurso aqui, o Timecode, ele é um pouco avançado e vai nos ajudar também no futuro com relação à produção virtual, mas ele basicamente serve para interpretar o timecode de alguns arquivos, ou caso você tenha uma câmera conectada e ela também tem esse recurso, o timecode vai ser usado para manusear automaticamente a timeline do nosso vídeo, do nosso sequencer, e com base nesses arquivos que possuem esse timecode, a timeline vai se adaptar à mesma timeline dos arquivos. Então, caso a gente importe um arquivo que o tempo de gravação dele comece em 10 segundos ao invés de 0, por exemplo, se o timecode não for usado e a gente importar para cá, ele vai começar no tempo 0, mas com essa opção selecionada, ele vai adaptar aqui a timeline e vai começar no frame 10 ou no segundo 10. Uma coisa aqui que futuramente nós revisitaremos. E o Sync Sections using Source Timecode também é um recurso derivado do Timecode e ele faz uma sincronização de sessões usando as informações de Timecode. Também é algo que vamos revisitar aqui no futuro. Para exemplificar esse próximo aqui, o Bake Transform, eu vou trazer mais uma forma geométrica, dessa vez aqui uma esfera. Vou adicionar ela ao meu Level Sequencer. E o que acontece? O Bake Transform ele é uma medida de segurança, caso você queira que os seus objetos eles preservem aqui a transformação dele, as coordenadas de transformação, ou seja, locação, rotação e escala, dentro do Level Sequencer. Então, caso eu acione aqui o meu Bake Transform com o meu objeto selecionado, no caso aqui vai ser a esfera, ele vai aqui fazer as referências do frame inicial e final. Vai querer saber aqui o Bake Key Settings. A gente vai escolher aqui o Key Only mesmo. E pode dar OK. E o que acontece? Ele
estacionou esse objeto aqui e caso eu queira mover ele, eu posso até mover, mas no momento em que minha timeline ela inicia, ou ela tem algum tipo de movimentação, ele reseta para a posição que foi feita o bake. E agora, na aba Selection Range, nós temos a opção aqui de fazer uma seleção personalizada no nosso sequence, além dessa seleção que já vem aqui por definição. Então, com a nossa agulha em algum frame específico, nós escolhemos aqui Start, Set Selection Start, e ele cria esse range de seleção azul, que a gente pode colocar aqui também, e Set Selection End. E dentro desse intervalo de seleção, nós temos aqui algumas opções. Podemos limpar a seleção, nós podemos selecionar os keyframes dentro do range de seleção, podemos selecionar seções também dentro do range e selecionar tudo dentro do range. E seguindo aqui para a opção View Options, nós podemos ocultar alguns elementos ou ampliar aqui a visualização de outros no editor do Level Sequencer. Então temos aqui opções específicas e conseguimos adicionar também algumas novas opções. A aba Playback Options vai ter opções de reprodução das nossas sequências. E uma coisa que para entender essa divisão dela, que está fazendo referência a essa sequência ou todas as sequências, que nós conseguimos usar o próprio Level Sequence para editar outros Level Sequences também. Nós conseguimos fazer num Level Sequence e também trazendo o Sequence with Shots. Então, ele vai ter aqui parâmetros referentes à sequência selecionada e também a todas as sequências que, porventura, possam estar aqui no nosso Level Sequence. Start e End exibem o tempo inicial e final da reprodução. Playback Speed altera a velocidade de reprodução da nossa sequência. Playback Range Locked impede que a faixa de reprodução seja movida sem querer. Então, com o Ranger travado, nós não conseguimos editar aqui a posição das nossas faixas aqui verde e vermelha, que marcam o início e o final do nosso take. Game View Clean Playback Mode vai desabilitar qualquer HUD que porventura o seu jogo tiver. Isso aqui é mais para jogos e ele vai desabilitar a HUD, é aquela barra de vida, aquelas informações da tela sobre os status do jogador. Rerun Construction Script, ele vai executar script sempre que a nossa sequência estiver em reprodução. Scripts que tiverem no construct, que é uma forma de programação que vai funcionar inclusive até no editor fora do modo game. É mais para jogos também. Async Evaluation faz a reprodução tentar ser mais fluida, distribuindo cálculos em paralelo. Dynamic Rating permite que a interpolação entre animações seja ajustada dinamicamente. Nós podemos ter uma situação aqui em que um personagem ele vai ter uma animação específica. Quando a gente adicionar a animação, ela vai para uma trilha, como essa daqui, e nós podemos fazer um blend entre duas animações para que entre uma e outra não haja um efeito esquisito, uma posição estranha. E essa opção, Dynamic Weighting, ajusta dinamicamente esse tipo de interação. E agora indo aqui para a aba das subsequências que podemos ter no nosso sequence, nós temos como primeiro parâmetro o Evaluate Subsequence in Isolation, que vai reproduzir as subsequências separadamente. O Reset Playhead volta ao ponteiro de reprodução ao início ao mudar de sequência. Keep Playhead in Playback Range While Scrubbing mantém um ponteiro dentro da faixa ao arrastar a timeline. Link Curve sincroniza o tempo entre a timeline principal e o editor de curvas. E Jump Frame define o tamanho dos saltos ao avançar ou retroceder quadro a quadro, aqui nessa opção. Essa aba permite configurar como as keyframes são criadas. Keyframes são quadros-chave da nossa sequência, que podemos usar eles para fixar e atribuir certos comportamentos aos objetos do nosso sequence. A opção Key All cria keyframes para todos os canais, posição, rotação e escala ao mesmo tempo. Key Group cria keyframes apenas para canais visíveis ou agrupados. Key Change cria keyframes apenas quando algum valor for realmente alterado. E nessa aba de baixo, a Default Key Interpolation vai definir como o valor de uma keyframe muda de uma para outra. Então aqui nós temos o Smart Auto, que cria transições suaves automaticamente, tentando manter a movimentação natural. O Auto, ele é similar ao Smart, mas com menos ajustes automáticos, ainda cria curvas suaves. O User
suaviza, mas você pode editar manualmente a curva no editor de curvas. Break permite ajustar a tangente de entrada e saída da keyframe separadamente. É útil para animações complexas. No linear, o valor muda em linha reta, ideal para movimentos constantes sem aceleração. E o constant muda o valor saltando de um keyframe para outro, sem transição. Então, caso você queira fazer uma animação estilo stop motion, você pode definir esse constant aqui. Ele vai pular sem transição nem interpolação. Eu estou explicando de forma geral, como o primeiro contato mesmo, como eu costumo fazer nas aulas, mas à medida que vamos avançando aqui no curso, nós vamos ter outros contatos com as ferramentas, dentro de contextos específicos, vai fazer mais sentido, ok? Fica aqui como uma linha geral mesmo, como um vídeo meio que de documentação para você ter um acesso rápido no futuro. Temos também essa opção aqui, que cria keyframes quando há uma modificação em algum objeto do nosso level sequencer. E para exemplificar, eu vou aqui avançar a agulha para uma área que ainda não tem frame do cubo, sem ela marcada. Caso eu mova o cubo, nada vai acontecer, inclusive ele vai ignorar essa mudança porque eu não fiz nenhum keyframe, mas com ela marcada, qualquer alteração que eu fizer dentro do meu sequencer em algum objeto vai gerar um keyframe automaticamente. Essa aba Allow Any Edits vai nos apresentar um controle maior do que pode ou não ser editado no nosso sequencer. Também é uma opção interessante caso você esteja com uma equipe e você quer liberar para edição só de alguns elementos específicos, sem comprometer aí toda a sequência. Então, isso daqui é bem interessante para você liberar o que pode ser editado e o que não. Esse primeiro aqui vai permitir editar tudo, como o próprio nome diz, Allow All. Aqui no Sequence Edits, ele só permite editar dentro do sequencer, como animações e keyframes. Não vai permitir editar no cenário ou qualquer coisa fora. E o Allow Level Edits Only faz o contrário. Ele vai permitir editar a fase, o level, incluindo também os objetos do mapa, os props, sem alterar os parâmetros do sequencer. Então aqui, para exemplificar, o Allow All, como o próprio nome diz, ele vai nos permitir editar tudo. E o Allow Sequence Edits e Allow Level Edits. A diferença entre eles é que aqui ele vai permitir fazer uma edição nos objetos que já tem um track ou uma keyframe. Então, caso aqui eu faça aquele movimento, ele vai nos permitir criar novos. Caso eu adicione aqui a esfera, por exemplo, e mova ela, ela não vai gerar nenhum keyframe com essa opção aqui marcada, porque ela não tinha um keyframe antes. Mais aqui no All. E voltando aqui para o nosso cubo, para exemplificar o último, Allow Level Edits, ele trava a criação de keyframes com base em algum parâmetro do painel Detail. Então ele impede que isso ocorra com ele marcado. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui mais ou menos, vou tentar mover ele e ele não está criando keyframe algum. Já quando eu coloco aqui, ele cria. Esse recurso aqui, quando ativado, ele impede que nós selecionamos qualquer objeto que já não faça parte do nosso sequence. Então ele impede aqui que haja seleção em qualquer prop ou elemento do cenário que não está no sequence. Muito bom aí também para evitar qualquer acidente e para compartilhar também o trabalho com outras pessoas. Nós temos também a aba Snapping. Esse Snapping, ele diz respeito à posição e movimentação dos nossos frames quando estamos editando. Então ele tem algumas opções aqui de Snapping com relação ao intervalo, snapping para outros keyframes e seleções e outras opções aqui de snapping. Basicamente eu vou, para exemplificar, eu vou desmarcar aqui essas duas opções e tanto aqui na agulha, na posição atual, quanto nos frames base, quando a gente passa perto, ele já não está mais dando snapping, ou seja, ele não está puxando o frame para ocupar o mesmo espaço de um outro frame próximo. E quando marcamos a opção, tanto o espaço atual, quando eu movo, ele já não sai mais, só se eu me distanciar a certa distância, né? E aí quando eu passo, ele volta e dá um snapping na posição original do keyframe, quanto se eu for me aproximando também de outro frame, ele vai dar um snapping em outro keyframe. E também temos essa opção aqui, o Snap Keys and Sections to the Playback Range, que quando marcado, ele impede que passamos, quando estamos arrastando aqui algum keyframe da nossa
nossa área de seleção. Então eu estou indo com o ponteiro do mouse aqui bem para longe, ele não está deixando, ele não está passando daqui. Caso a gente desmarque, ele deixa a gente colocar o nosso keyframe onde quisermos, inclusive fora do range. Então tem outras opções aqui de snapping também, que possivelmente futuramente vamos abordar, mas que agora eu acho que é interessante só essas mesmo aí que eu mostrei para dinamizar a aula. Vamos deixar mais detalhes aí dessa aba caso precisamos no futuro. Vamos ter também um menu referente aos quadros por segundo. Então temos aqui alguns padrões da própria indústria. Quantos quadros por segundo para animações, para filme, jogos geralmente. Então, entre 30 e 60 FPS, o default é 30. E aqui nós conseguimos também colocar o custom, que são os quadros por segundo digitados manualmente. Aqui mais abaixo nós temos Showtime As, que vai nos possibilitar exibir a passagem de tempo na timeline em timecode, segundos e frames. Por definição vem frames, mas eu sempre mudo aqui para segundos quando eu estou fazendo alguma coisa voltada para audiovisual. Frames aí é mais interessante para jogos ou algo muito específico, caso você esteja trabalhando com audiovisual. E para entender melhor esse timecode, tem aqui essa opção de baixo, que é o Clock Source. A nossa sequência ela vai sempre precisar de uma informação de onde extrair o tempo dos frames também e o tempo de execução. E essa informação ela pode derivar dessas opções aqui. A gente tem o tick, que o tick da engine basicamente é uma contagem de frames. Isso pode ser modificado também nos valores da engine e basicamente é a taxa de sincronização de frames dos nossos jogos, das nossas experiências. É mais usado aqui para sequências que vão rodar dentro do próprio editor. O platform usa o relógio do seu computador, da sua máquina no caso, e ele é menos propenso para pausas ou inconsistências, como acontece no tick. Então é até mais recomendado você mudar para ele. A gente também tem a opção de contagem pelo áudio, usa o clock do áudio como referência e ele vai garantir maior precisão de sincronização do clipe com algum arquivo de som. Temos Relative Timecode e o timecode, que vão derivar do tempo de algum arquivo específico que já tem um timecode embutido. Ele pode ser um arquivo de vídeo que nós atribuímos aqui ao nosso sequence, ou também o timecode ele pode derivar de algum hardware conectado, como uma câmera, por exemplo. E a opção Play Every Frame, ela vai ignorar qualquer contagem de tempo com o relógio, como as anteriores, e vai reproduzir simplesmente os frames o mais rápido possível, frame após frame, sem nenhuma adaptação, contagem ou blend, nem nada do tipo. Custom, ele vai usar a contagem de tempo embutida em atores ou assets específicos, como o relógio aqui do sequence. Mais opção aí para jogo também. E temos Lock to Display Rate, que vai travar os frame rates na contagem atual e impedindo aqui que haja variação de frames. E Advanced Options, como o próprio nome diz, são opções avançadas aí de contagem de tempo, intervalo de tempo. Melhor a gente não mexer nisso aqui agora. O editor de curvas vai nos possibilitar fazer edições mais finas entre as keyframes que estamos criando, manuseando o comportamento das animações dos objetos que estamos fazendo. Então, como é que funciona? Clicando nele, eu aloquei ele aqui já ao lado para ele facilitar aqui a visualização. Ele vai aparecer aqui nessa aba do lado todos os objetos que estamos selecionando no nosso sequencer. Selecionando a câmera, ele vai apresentar as coordenadas da câmera e como é que estão se comportando agora, se tem algum keyframe dentro do range também de atuação do take, e nós temos keyframe aqui no cubo, então aqui ele já apresenta o comportamento específico do keyframe. E se eu quiser afunilar mais, eu vou aqui em location e ele mostra aqui só as coordenadas do parâmetro location. Segurando Ctrl e movendo o rolamento do mouse, eu afasto mais aqui. E como é que ele funciona? Nós temos aqui esses 3 keyframes. Vou afastar isso aqui mais para cá para ele pegar também esse em frame 0. E certas edições que eu faço aqui, como a definição do range, modificam também a minha estrutura dentro das curvas. Então, nesse caso aqui, nós temos keyframes na locação do objeto. E aqui, as 3 linhas com essa coloração correspondem aos eixos X, Y e Z das coordenadas de transform, da alocação. Aqui, se a gente for no painel de Details do cubo, a gente vê que tem um keyframe ativo justamente em Location. Caso eu também crie coordenadas para rotação, vou fazer aqui. Vou criar um keyframe aqui em rotação.
Aqui no meio ele vai girar um pouco. E aqui volta para o 0. Note que o painel de Tails agora apresenta também um keyframe correspondente à edição que já fizemos. Ok, então eu vou voltar a isolar aqui só a locação. E para entender bem como funciona, eu vou selecionar aqui um dos frames do eixo Y e vou mover ele para baixo. Movendo ele, nós já percebemos que o objeto ele manteve a posição do frame, mas a gente está conseguindo orientar ele por aqui, ao invés de ser uma orientação direta no pivô. E isso vai causar esse efeito, essa curvatura aqui na movimentação. A mesma coisa nós podemos fazer em qualquer outro eixo, assim como aqui também. E o grande segredo aqui das curvas está quando você clica com o botão direito sobre um keyframe. Nós temos aqui esse menu e entre eles temos a possibilidade aqui de editar o comportamento do keyframe, como a gente já viu a princípio. Então eu vou colocar aqui no constant, vou selecionar aqui 2 para o constant ficar mais perceptivo. Clicar com o botão direito em um deles. E aqui nós temos uma animação dura, sem suavidade, sem curvatura. Então, quando ele chegar aqui em cima, ele vai popar já para baixo. Cada uma dessas opções vai trazer um comportamento específico, que vai ser mais linear, sem deformidade aqui na passagem de tempo. E o que é essa deformidade? O que isso causa? Basicamente, deixa eu trazer mais para cá só esse. Quando eu faço esse tipo de curvatura, eu estou orientando como o meu objeto vai se comportar dentro desse tempo específico, entre o frame A e o frame B. Então ele vai começar subindo, ele vai começar descendo um pouco de forma suave, depois ele faz uma curva mais acentuada para cima, ficando mais rápido. Então se eu der play aqui, a gente vê. Quanto mais acentuada a curva, mais velocidade o meu objeto ganha. Então, se a distância entre um frame e outro está curta, significa que, em comparação ao primeiro para o segundo frame, ele vai descer mais rápido. Se a distância aumenta, ele vai descer mais devagar. Se eu colocar uma distância muito próxima, ele desce bem rápido. E aumentando aqui a altura do frame, mantendo a distância próxima, mas aumentando a distância da altura, eu estou movendo o meu objeto para ele ficar mais alto aqui na grid do cenário. Bom, então indo aqui nas opções acima, no menu de ferramentas do editor de curvas, nós temos aqui como primeira opção o Viewing Mode, que vai nos apresentar 3 opções de visualização aqui das nossas curvas. A primeira aqui é Absolute, que vai mostrar os valores em paralelo. Aqui nós temos o Staked View Mode, que vai separar cada curva, isolando elas, dando um pouquinho mais de informação do que é cada parâmetro. E o Normalized vai sobrepor todas as curvas e mostrar onde está acontecendo aqui as alterações baseadas nos keyframes. Todas elas estão sobrepostas aqui. Temos também aqui opções de visualização e zoom. Aqui nós conseguimos isolar no Zoom to Fit a seleção em questão. Selecionei aqui esses 2 azuis, então clicando nele, ele vai centralizar aqui na imagem só a seleção que eu fiz. Também o atalho é a tecla F. E temos também aqui a opção de Focus no range que estamos editando, no range do playback. Então, caso a gente
mova aqui por algum motivo nossa timeline e quisermos voltar aqui para o range, só clicar. Ele vai trazer de volta, vai tentar centralizar aqui. E o Focus on Curve Edit, ele vai sempre trazer aqui para o centro o range que estamos trabalhando, deixando aqui na mesma margem aqui de distância sempre. Então, caso eu amplie aqui mais esse range, clicando aqui, ele vai centralizar aqui baseado no grid aqui do range. Aqui em Curve Options, nós temos configurações que facilitam a edição e a leitura das curvas. Ele é dividido aqui nessas 3 seções: Tangent Visibility, Organize e Curve Colors. O Tangent Visibility controla a exibição das alças de tangente, handles, dos keyframes, usadas para suavizar ou ajustar as curvas. All Tangent mostra todos os handles de todos os keyframes. Esses são os handles. Também pode ser traduzidos por alça. Select Keys mostra só o keyframe que estamos selecionando. E No Tangent, como o próprio nome já diz, acho que você vai adivinhar, não mostra nenhuma vez esses handles. O Auto Frame Curve, ele vai ajustar a curva dos nossos frames baseado no zoom que damos e na distância do zoom. Então, com ele marcado, ele tende a adaptar esse zoom de uma forma mais visual aqui, baseado na distância que estamos tendo. O Snap Time to Selection vai trazer a agulha no primeiro frame da seleção que fizermos. Com ele desmarcado, ele não faz mais esse comportamento. Temos o Buffered Curves, Show Buffered Curves, que vai mostrar curvas que são armazenadas temporariamente na memória. Então, nós temos a opção aqui, clicando com o botão direito na nossa curva, de criarmos algumas curvas de buffer que vão existir só temporariamente, e fazendo isso e expondo aqui o Buffer Curves, nós conseguimos ver essas curvas armazenadas temporariamente, como um backup aí da nossa edição. E também aqui conseguimos transitar entre a curva original e a buffer. Show Bars, aqui é um enigma para mim, tenho que ser sincero, porque em tese ele mostraria barras como Constraint e Space, mas eu estou ativando e desativando e não acontece nada. Não tem nenhuma diferença, a não ser ele dar um update aqui no Graph sempre que eu uso, mas em tese nada acontece. E olhando na documentação, nós vemos aqui que no Curve Options, a própria documentação ela pula do Buffered Curves para Curve Tooltypes. Então a própria documentação está ignorando aqui. Eu não sei se é algo que é descontinuado, mas até nas outras versões da engine também, versões mais antigas, é um recurso que não é mencionado. E por último nós temos o Curve Tooltypes, que basicamente é essa janela flutuante aqui, que vai nos apresentar um status do nosso tempo e do valor correspondente ao mesmo. E quando desmarcamos, passamos o mouse aqui sobre as nossas curvas, então não é mais exibida. A aba Organize traz os atalhos V, onde expandimos os parâmetros do ator selecionado ou subparâmetros do parâmetro selecionado. E Shift V, que vai expandir de maneira geral todos os parâmetros e subparâmetros. E os últimos parâmetros são referentes à cor da curva em questão. Nós temos a possibilidade de setar uma cor randômica. Então eu vou, para demonstrar aqui, eu vou aqui em Location, na curva Z, com ela selecionada. Escolhemos aqui randomicamente uma outra cor, ou nós conseguimos também atribuir uma cor à mesma, manualmente. Nós temos também essas duas caixas aqui, que são referentes ao tempo do keyframe selecionado e a qual posição. Então, esquerda e direita vai ser referente ao tempo, e cima e baixo referente a o ganho aqui em posição, no nosso esquema cartesiano. Seguindo aqui, nós temos a seta normal de seleção dos nossos keyframes. Nós também podemos habilitar algumas opções mais avançadas de transform. Selecionando aqui 2 ou mais keyframes, nós conseguimos fazer alguns esquemas de interpolação
essa Tool Options, ela pode aparecer já expandida ou colapsada. E aqui nós temos alguns parâmetros para trabalhar a influência e interpolação. Segurando o Ctrl também, nós conseguimos fazer uma edição manual desse tipo de influência. E aqui temos os status de cada uma dessas edições. E também temos alguns presets, que já são pré-configurações já estabelecidas desse tipo de edição também. Começando pela linear, que é uma interpolação reta. Ela é sem aceleração nem desaceleração, ou seja, a velocidade é constante. Já a sinussocial, ela é baseada numa função de seno, o que gera uma onda suave. E esse tipo de curva faz o movimento acelerar devagar e depois desacelerar de forma mais suave. Cubics usa uma curva cúbica e também é uma interpolação easy in-out. Ela acelera no começo e desacelera no final. Circular in inicia extremamente devagar e vai acelerando. Circular out é o oposto. Ela começa bem rápido e termina bem devagar. Exp in, exponencial in, começa quase parado e dispara numa aceleração explosiva. E exponencial out é o contrário. Inicia bem rápido e vai desacelerando de forma exponencial, parando bruscamente no fim. Retime Tool, ele vai criar uma forma mais dinâmica de edição em um grupo específico de frames, sem alterar a composição como um todo e mantendo também a distância dos outros keyframes fora da seleção que você fez. Selecionando essa opção, vai aparecer essas duas linhas aqui do lado. E aqui nós conseguimos, com base na nossa seleção, esticar ou diminuir o tempo dessa área, sem alterar os frames que estão fora dela. Multi-Select Tool, ativando ele, clicando aqui nesse ícone das ondas e também no Ctrl M, nós vamos ter também a opção de edição dos keyframes que nós selecionarmos. Uma edição voltada para a escala. Sempre que selecionarmos com ele ativado, vou colocar aqui, eu vou isolar aqui o eixo Z do Location, ele vai apresentar um pivot e a partir desse a gente consegue fazer uma orientação nos keyframes selecionados, tanto no fator tempo quanto no valor dos keyframes. E note que o pivô no meio aqui ele vai ficar sempre parado e ele vai ser o eixo de orientação aqui para esse tipo de edição. A alça horizontal, ela vai controlar a escala em X. Nós conseguimos ver o status sendo alterado aqui e isso vai controlar o tempo, a disposição dos nossos keyframes no tempo. E a escala vertical vai controlar o eixo Y e ele corresponde ao escalonamento dos valores. E note que aqui embaixo também aparece uma opção de Tool Options. Além dele descrever aqui os valores de X e Y na escala, nós também temos umas pré-definições aqui para setarmos do tipo de edição que vamos fazer, principalmente baseadas no pivô. Então, no Average, o pivô é colocado no ponto médio entre os keyframes selecionados. Ele vai sempre achar uma média aqui da distância dos keyframes selecionados, considerando a posição baseada em tempo e em valor. Então, nos baseando aqui na seleção desses três, se eu colocar o primeiro keyframe no tempo e valor igual a 0, o segundo keyframe no tempo e valor igual a 2 e o terceiro com tempo e valor igual a 4, ele vai fazer primeiro uma soma das posições 0, 2 e 4 e dividir o resultado disso por 3. Já que são 3 keyframes. Então, o pivô vai aparecer sempre na posição 2, seguindo esse exemplo. Já o Bound Center, ele vai levar em conta o Bound Box e vai sempre colocar o pivô no centro do Bound Box. Então, se eu pegar isso daqui, aqui, diferente aqui da operação do Average, ele vai colocar sempre no centro do retângulo, representado aqui por esse bound. Já First Key vai colocar o pivô na posição da primeira keyframe, mantendo aí ela parada enquanto conseguimos editar as outras da nossa seleção. E Last Key, é o mesmo princípio, só que no último keyframe. Nós temos também as opções de snapping, tanto no tempo quanto de valor. E aqui, com ele selecionado, ele vai cravar os frames no intervalo específico que podemos orientar aqui
no valor, 0.1, 0.5. Cada orientação ele vai mudar aqui a grid, o formato da grid. Mas o snap de tempo, ele está sendo orientado pelo sequencer. Ele está sendo editado pelo sequencer. E aqui vigora as regras do snapping, que eu havia explicado, referente ao tipo de snap baseado no que setamos aqui. Então, no sequence, é definido que a agulha vai se mover, levando em conta sempre o intervalo de tempo, o play rate de tempo, e também o que escolhemos aqui em Showtime As. Mas, unindo a isso, nós temos também as opções de snap, que vão sempre funcionar quando estivermos perto de um keyframe, ele já vai pular para ele, ignorando aí, entre outras opções que escolhemos aqui nesse menu, do que ele deve snapar. Então, caso nós desligamos o snap aqui, a agulha, dentro do range, ela fica com um alcance mais preciso de onde ela deve ficar, para poder pular para o próximo frame. E, com isso ligado, ele ignora a precisão da agulha e vai pulando de frame em frame, se deslocando automaticamente quando estiver próximo dos keyframes e das configurações que escolhemos aqui. Essa próxima opção vai definir qual eixo nós conseguimos mover, travando só no eixo X, mesmo que eu coloque meu mouse para cima e para baixo ele não vai, ou só no eixo Y. Então, mesmo eu colocando aqui meu mouse para esquerda e direita, ele só vai se mover em cima e embaixo. Ou então, os dois aqui como é default. E seguindo aqui para as interpolações dos frames, nós temos o Smart Automatic Tangent e Automatic Tangent, que basicamente eles vão criar interpolações automáticas de tangentes cúbicas baseadas nas posições de keyframes vizinhos, mantendo a suavidade. Já o User Flat Tangent, ele surge sempre que fazemos a interpolação manual. Então, se a gente tiver em outras opções, quando mexemos manualmente, já vai para ele. O User Break, como o próprio nome diz, ele vai quebrar a orientação de um frame específico ou de um grupo de frames, possibilitando aí que a gente perca esse vínculo na edição das arestas. Então, ao invés de ela ficar atrelada a seu par, ele permite uma edição individual. Linear Tangent usa a interpolação linear entre os keyframes, criando transições bruscas sem suavidade para movimentos rígidos. Temos também o Constant Interpolation. Ele mantém o valor até se aproximar bem do próximo keyframe e ele não vai ter uma curva de interpolação. Ele vai agir de maneira mais dura mesmo na transição. O Weighted Tangent permite controle de comprimento das tangentes, definindo a influência da curva entre as keyframes. Temos também o Pre-Infinite. Ele abre esse menu para definir o comportamento das curvas antes do primeiro keyframe. Caso ele vá oscilar, pode criar aqui alguns padrões para definirmos o comportamento da curva antes do primeiro keyframe. A mesma coisa também para o Post-Infinite, que também vai criar comportamentos, mas do último keyframe até o infinito. Temos o Flatten Tangents, que achata horizontalmente as tangentes dos keyframes, zerando sua inclinação. E Straighten Tangent, que em tangentes quebradas, alinha as entradas e saídas por média, sem desfazer a configuração do Broken. E temos também aplicações de filtros externos, que abrem a janela de filtragem e permite escolher ferramentas como Bake de Keyframes, Simplify, FFT, Eoless e outros elementos externos. E com isso encerramos aqui o editor de curvas. A gente também consegue aplicar alguns efeitos citados clicando com o botão direito. Mas vamos usar futuramente esse menu de curvas para fazer alguns ajustes finos em algumas animações. Voltando para o nosso sequencer, nós temos a aba Add. Aqui vão ter algumas opções de sistemas e de atores para adicionarmos ao nosso sequencer. Alguns são mais fundamentados para jogos. Eu não vou abordar isso aqui com todos os detalhes, até para dinamizar, a aula já está enorme. Mas futuramente, quando efetivamente precisarmos de algumas coisas aqui, vamos precisar audio track, shoot track, nós vamos revisitar isso daqui e analisar o que realmente vamos usar com mais calma, ok? Então nós temos a aba de filtros. Aqui, para quem já é familiarizado, viu as aulas passadas, é bem semelhante aos filtros que temos no Content Browser. E são filtros referentes ao que estamos adicionando em nosso projeto.
Clicando aqui, ele vai isolar o elemento no Level Sequencer. Tem o Search também, que conseguimos procurar diretamente um ator ou um elemento específico, pode ser pelo nome. E temos também a opção de isolar o objeto selecionado ou esconder o objeto selecionado. E para voltarmos a exibir todos, é só vir aqui em Show All Tracks ou Ctrl E. E aqui na engrenagem também temos algumas opções de organização, as mesmas aí que vimos. Temos também opções referentes a grupos de parâmetros, então ele mostra no objeto selecionado só os parâmetros de location, só os de rotation, só os de escala. Clicando nas barrinhas, voltamos a exibir normalmente. E também podemos expandir todos os nodes, colapsar todos os nodes e algumas opções aqui para exibição de filtro. E o desafio dessa semana consiste em você fazer uma cinematic curtinha, como essa, usando alguns dos conhecimentos aprendidos na aula de hoje. Tente usar formas primitivas para criar um OVNI semelhante a esse, ou como estão chamando agora, UAP, e faça uma filmagem aí de captura usando uma blocagem de landscape. Pode ser a blocagem que já solicitei em algumas aulas passadas. Tente usar esse estilo de angulação de câmera e zoom para manter a cena mais cinematográfica. Então é isso, fico no aguardo do link do seu vídeo no Discord do curso. E se você não faz ideia do que eu estou falando, link de vídeo, desafio, saiba que esse vídeo é parte de um curso gratuito disponibilizado aqui no YouTube sobre a Unreal Engine voltada à produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados ao longo do curso. Mais detalhes no texto fixado aqui na descrição do vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.